Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes, em mais um dia na perseverança, pelo sustentado sempre pelo Espírito daquele que é fiel e verdadeiro. Ele nos sustém e ele nos conduz. A palavra diz: sejais conduzidos pelo Espírito de Cristo, sejais cheios do Espírito de Cristo. A palavra diz que Jesus, ali com 12 anos, o Verbo que era Deus e estava com Deus e se fez carne, e os doutores da lei maravilhados com aquilo que ele dizia acerca das Escrituras, e a palavra diz que um menino crescia pleno do Espírito. Assim sejais plenos segundo aquele que nos ensina que para crescer e ser cheio do Espírito, que ele cresça, que eu diminua. Sempre na perseverança, fazendo não a vontade humana, mas antes segundo aquele que, ainda que fizesse a sua própria vontade, disse para que houvesse a nossa compreensão. Se possível, me passa desse cálice, mas que não seja feito segundo a minha vontade, mas segundo a tua. Assim, sempre fazendo a vontade divina e não a vontade meramente humana. Onde a palavra diz: seja todo homem mentiroso, mas Deus é a verdade que nos concedeu o seu Filho amado, e a vontade de Deus é que este é meu filho em que me regozijo, fazei tudo o que ele disser, e todo aquele que faz a vontade do Pai tem um filho, e todo que tem um filho nos conduzirá às regiões celestiais, selados, redimidos pelo seu Espírito, como cartas endereçadas ao Deus Altíssimo, seladas pelo seu Espírito, aqueles que têm o nome escrito no livro da vida e que perseveram segundo as aflições as aflições momentâneas e passageiras, que nem se compara com a glória que há de vir. Aleluia. Por isso, perseverai, sejais firmes e constantes naquele que nos sustém, a alma ancorada sempre é aquele que, como âncora, daquele que nos mantém na esperança, e esta esperança é que ele é a vida e a ressurreição, vida com abundância e a ressurreição do último dia para aqueles que permanecerem firmes e constantes, retendo a verdade até o fim, e ele dirá: dar-te-ei a coroa da vida. Por isso, perseverai sempre, confessai a vossa fé publicamente, demonstrai pelo bom proceder que houve um entendimento, e o entendimento sempre desviar do mal. Aborreça o mal constantemente, não se deis vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem. Assim nos ensina o Senhor: não desfaleçam de fazer o bem. Ireis e não pequeis, porque dele é a ira e a vingança. Assim nos ensina o Senhor. Manejai bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque, a fim de que permaneçam sempre usando o escudo da fé, do qual apagais todos os dados inflamáveis do maligno. Revesti-vos sempre do capacete da salvação, a paz que excede todo o entendimento e a alegria do Espírito, o coração sendo santificado e purificado, sempre aonde do interior para fora se resplandeça aquele que é a imagem e a glória de Deus, assim como os rins, que é o caráter, sendo aperfeiçoado, do que não tem que se envergonhar. Estejais na mentalidade de Cristo, porque aqueles que estão unânimes no só batismo com Espírito e com fogo no só coração, estão aonde não há divergência. A palavra assim diz. Haveria divergência para que fossem conhecidos os escolhidos. Outra vez vereis a diferença dos que servem com os que rejeitam e servem o Racham, o maldoso, assim como os que servem o Tissadik. Não envolveis em vãs debates e ondas teológicas, que nada resolve, antes crescei na graça do Senhor
e perseverai. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.